Olá, amigos e amigas telespectadores do Blindagem em Foco. Estamos aqui para mais um programa e hoje um convidado ilustre. Estamos aqui com ele, que é empresário político de muitos anos já, pai de família também, tem 2 filhos e uma carreira de sucesso. Orlando Morando, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui para falar um pouquinho sobre segurança pública. Eu acho que é um tema que ele já está em alta há muitos anos, mas nesse ano que é um ano de eleição, então mais ainda é o tema que mais se fala, segurança pública. E você teve uma passagem bastante brilhante na Secretaria de Segurança Pública do município de São Paulo, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós, um pouquinho dessa experiência, que foi, como todos sabem, um sucesso, né? Marcelo, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Blindagem em Foco, cumprimentar você pelo trabalho, pela liderança à frente desse segmento que cresce no Brasil, que são a proteção de veículos através das blindagens, e fico muito feliz em poder trazer esse tema em pauta, que é a segurança pública, considerando que é a principal expectativa do brasileiro hoje. Segurança pública era um problema de grandes cidades, era. Hoje, segurança pública é praticamente um problema de todas as cidades, com raras exceções. Muito provável que algumas cidades muito pequenas do interior do sul do país, centro-oeste e até mesmo do estado de São Paulo, não é um problema incisivo quase que diário. Mas nas metrópoles, quando você fala da Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte, o Rio de Janeiro muito mais, mas também o Nordeste, ele sem dúvida nenhuma é um assunto que domina, considerando que o brasileiro não tem a sensação de segurança que deveria. E aí eu faço questão de separar sensação com redução de criminalidade. Se você olhar o estado de São Paulo, nós tivemos os melhores avanços nos últimos 10 anos. E agora, com a gestão Tarcísio de Freitas, mais e novos resultados positivos. Basta você olhar, se você pegar estatisticamente, São Paulo é o estado que tem o menor número de homicídio para cada 100 mil habitantes. É o número 1 do Brasil em redução de homicídios. Mas a sensação não é positiva e ao longo do programa, com certeza a gente pode esclarecer o porquê dessa discrepância de ter bons índices e não ter a melhor sensação de segurança. É importante esse comentário e eu costumo sempre ressaltar isso. Alguns canais de mídia aí sempre relacionam o aumento do número de blindagens à violência. E eu nunca sou contra. Evidentemente que se não tivesse violência não precisaria de blindagem, mas o crescimento do número de blindagens, no meu entendimento, e de muitas pessoas que atuam no setor, ele se dá por conta do serviço que melhorou muito, ou seja, as blindadoras melhoraram o serviço prestado. Hoje, o veículo seminovo, que antigamente era um micro, não tinha o que fazer, hoje ele tem liquidez. Então, esses são os fatores que fazem com que o volume de blindagens, ou de número de carros blindados, tenha aumentado. E você comentou sobre os números estatisticamente comprovados, eles diminuíram nos últimos 10 anos, não é isso? Isso não só no estado de São Paulo, ou o estado de São Paulo teve um trabalho realmente muito mais focado num trabalho para diminuir esses índices de violência? Olha, primeiro, considerando aí a sua pergunta, que é profundamente verídica, né, aumentou o número de carros blindados e a demanda de carros blindados, o que não é bom, né? Não é um índice legal. Não é um índice legal. A lógica era que todas as pessoas, como acontece em países desenvolvidos e seguros, carro blindado não faz sentido. São para grandes autoridades, grandes personalidades, não é para o usuário comum. No Brasil, passou a ser um anseio do usuário comum. E aí nós precisamos fazer uma correlação do tempo. Blindagem no Brasil é um produto de 3 décadas, aproximadamente. Sim. 30 anos que começou. Se você olhar como começou a ter demanda para blindagem, nós estamos falando de quando o Brasil convivia com um grave problema chamado sequestro. Anos 90. Anos 90. Então era filhos de comerciantes, filhos de empresários, começaram a ser vítimas de sequestro. As vítimas eram guardadas, né, não há outra palavra, em cativeiro. Se negociava o pagamento do sequestro, o resgate, e aí começou a surgir a demanda para pessoas que tinham condições e queriam se proteger, evitar ou um sequestro relâmpago ou até mesmo um sequestro programado
Basta lembrar que Abílio Diniz Sim, foi sequestrado e tantas outras personalidades. personalidades. Foi daí que eu me lembro, eu tenho 51 anos, que começou a ter demanda. Se você olhar os crimes violentos, como, por exemplo, o sequestro, praticamente foram eliminados, né? Hoje, pelo sinal do celular, pelo rastreador do carro, por imagens, Dá por muito, câmeras. dá muito trabalho para o sequestrador. Exato. É muito mais fácil da polícia descobrir a origem do sequestro, quem sequestrou, o cativeiro, uma simples ligação pelo WhatsApp vai ser rastreada, enfim. Então, você teve com o combate através das forças de segurança, a prisão de sequestradores, esse crime foi eliminado. Também diminuiu os roubos à mão armada. Se você olhar, não é mais comum uma pessoa estar em deslocamento, um cara no farol, ir lá querer tirar o carro dela, a mão armada. E aí você me pergunta, então por que ainda há uma demanda tão grande para blindar carros? A impunidade é, sem dúvida nenhuma, a maior responsável. Hoje, uma mulher especial que puder, ela blinda um carro para evitar que a gangue do quebra-vidro vá lá e quebre o vidro do carro dela, subtraia, furte a sua bolsa, o seu celular, a sua joia. Qualquer carro hoje tem algum objeto que interessa para ele. Então, assim, infelizmente, a maior parte dessas práticas são efetuadas por menor de idade. Há décadas o Brasil discute a redução da maioridade penal e não acontece. É uma omissão da Câmara dos Deputados e do Senado. O Congresso Nacional é estrábico para uma realidade brasileira. Eu estou afirmando, é estrábico. Fazem algum movimento em período pré-eleitoral, mas na prática não tem coragem de fazer aquilo que o brasileiro espera, que é reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí, você continua tendo uma recorrência de pequenos delitos que gera uma enorme sensação de insegurança e, naturalmente, aquelas pessoas que têm condições financeiras ou blindam o carro novo ou compram um blindado usado para se proteger dos pequenos delitos, o que é vergonhoso. Isso não era para ser uma realidade. Eu vi agora o governador Tarcísio de Freitas, juntos com os prefeitos da região metropolitana, organizou uma grande ação sequenciada para combater as gangues de quebra-vidro. Quer dizer, por que essas gangues existem? Por que elas não desaparecem? Por que usa uma energia tão grande das forças de segurança? Porque seguramente quando a polícia prender uma gangue dessa e for menor de idade, ele vai sair em um termo circunstanciado da delegacia. Marcelo, não passa nem por audiência de custódia, Não, é incrível. se for menor de idade. Não, eu vou fazer aqui uma constatação de fatos. Metade das unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo estão fechadas. O espaço vago. Lógico, você não consegue aplicar medida socioeducativa para menor infrator. Hoje, o menor infrator que é flagrado, qualquer força de segurança que pegar um menor furtando um celular, vai ser conduzido à delegacia, o delegado vai ser obrigado a fazer um termo circunstanciado, chama o pai assina esse termo circunstanciado e ele vai embora para casa. É deprimente o que acontece no Brasil. Isso é uma realidade, Orlando, e você comentou sobre, só corroborando com o seu comentário sobre sequestro, eu fui designado para montar uma operação de blindagem em 2000, no ano 2000, final dos anos 90, no Nordeste brasileiro, porque lá estava tendo, entre 96 e 98, muitos sequestros. Isso realmente acabou e hoje a gente vê essa realidade. Assim, falando sobre o lado positivo, vamos chamar assim, do trabalho que você desenvolveu à frente da Secretaria de São Paulo, o Smart Sampa é uma realidade hoje elogiado em qualquer lugar que a gente fale sobre esse tema, todo mundo fala, puta, aquilo está salvando muita gente, né, durante o seu dia a dia. Essa experiência, ela tem, inclusive, se expandido para outras cidades e outros estados também, né, Orlando? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho que foi feito ao longo do tempo que você esteve na Secretaria. Olha, o Smart Sampa é o maior programa de vídeo monitoramento da América Latina associado à inteligência artificial, ao georreferenciamento das equipes de patrulhamento e vem se comprovando diariamente como o mais eficaz serviço auxiliando as forças de segurança, combatendo a criminalidade e reduzindo a violência. Só para se ter uma ideia, eu deixei a secretaria agora, no último dia 31 de março, cumprindo o que a lei determina para poder estar apto a disputar as eleições
deste ano, considerando que eu me coloco como pré-candidato e o meu partido, o MDB, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Na data da minha saída, nós já havíamos, em 15 meses, prendido 3.100 procurados da Justiça. O Smart Sampa sozinho encheu 6 presídios. Você imagina 3.100 procurados? Eu estou falando de estuprador, ladrão de banco, assassino, homens que praticaram violência contra a mulher, piores níveis de cidadão possível, viviam livremente. Andando por aí livremente. Viviam livremente na cidade de São Paulo. Acabou. Hoje, o criminoso procurado, ele passou a ter medo das câmeras. E o cidadão de bem passou a se sentir protegido pelas câmeras do programa Smart Sampa. Nós chegamos a 50 mil câmeras. O prefeito Ricardo Nunes é um enorme entusiasta em ter o poder público municipal trabalhando aliado às forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e o Smart Sampa se consolidou como um programa de inteligência no combate à criminalidade. E aí nós estamos falando, Marcelo, de flagrantes de veículos roubados e furtados. Eu consegui um convênio com o Ministério da Justiça e nós passamos até a base de dados do Cortex, que é onde todos os veículos roubados e furtados têm a sua identidade, e ao passar por uma das câmeras do Smart Sampa é identificado. Teve um caso recente. 3.000 carros foram recuperados. E teve um caso recente em Indaiatuba agora, que pegaram uma gangue lá com um carro blindado, inclusive, que era duplicado, e foi pego por uma câmera dessas. Quando o carro veio aqui para São Paulo. Isso. Foram 3.000 carros e motos recuperados. 3.000. Daqui uns dias começa a baixar o seguro de carro na cidade de São Paulo. Graças a Deus. Considerando que o furto e o roubo está diminuindo. Orlando, uma dúvida minha. Na época da implantação, houve alguma rejeição de alguma entidade ou partido, ou alguém? Os partidos de esquerda, todos. Todos, porque que eu me lembre, havia uma reclamação de que ia tirar a privacidade e tal. Porra, pelo amor, né? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Isso é uma retórica vencida. Uma vereadora do PSOL da cidade de São Paulo entrou, inclusive, numa uma ação judicial pedindo para desligar o programa de reconhecimento facial. Mas, estranhamente, meses depois, nós prendemos o namorado dela porque ele era procurado por roubo. É oficial isso. Que coisa, né? É interessante isso, né? Revelar o nome que eu não quero. Não, evidentemente, mas eu perguntei sobre rejeição porque é uma coisa tão positiva. Mas e a gente vê que tem gente que é contra. A esquerda é contra, o PSOL é contra. É óbvio que é uma retórica completamente vencida, como alguns segmentos, por parte, por exemplo, da Defensoria Pública, pediu para que eu desligasse o Smart Sampa no carnaval do ano passado. Meu Deus do céu, no carnaval que está todo mundo lá, naquela. Pelo amor, né? E aí elas tiveram que responder para a imprensa o porquê disso e falou que no carnaval as pessoas precisam ter privacidade. Não, senhora. No carnaval as pessoas precisam ter segurança. Foi o que nós fizemos. Prendemos um traficante num bloco e um estuprador no outro. Aliás, este ano eu prendi também um condenado por estupro na Bahia, em Santo Amaro, dentro de um bloco de carnaval. Na prática, Marcelo, o Smart Sampa faz com que cada dia mais a cidade de São Paulo recupere a sua segurança, recupere o seu protagonismo, faça com que a cidade possa atrair cada vez mais grandes eventos. A Fórmula 1, para você ter uma ideia, o ano passado injetou 2,3 bilhões na economia da cidade de São Paulo. É um evento com uma atração de mais de 300 mil pessoas para vir assistir o Grande Prêmio. Nós tivemos, o ano passado, o menor número histórico de violência no entorno do Autódromo de Interlagos. Olha que interessante. 2 roubos e 14 furtos, no meio de 300 mil pessoas. Então, o Smart Sampa, que já é um programa praticamente nacional, período que eu estive na secretaria, mais de 20 visitas semanais de órgãos públicos visitavam o Smart Sampa, considerando a repercussão e o volume de esclarecimento de crimes que ele auxilia. Porque além de fazer o reconhecimento de placa, fazer o reconhecimento facial de procurados, o reconhecimento facial desaparecido, os alertas gerados em patrimônio público com câmeras inteligentes e também os flagrantes, nós passamos a ser um brilhante aliado da Secretaria de Segurança Pública, voltada à Polícia Civil, para esclarecer crimes que possivelmente ficariam impunes e com as imagens do programa Smart Sampa passaram plenamente a ser esclarecidos. Então, é um programa maravilhoso. Aqui no Grande ABC, 2 cidades já têm o mesmo modelo do Smart Sampa, Ribeirão Pires e São Caetano, que foi a primeira. Aliás, eu falava com o prefeito Tite, São Caetano já prendeu 200 procurados pela Justiça. Olha que interessante.
E aí a boa notícia, há 5 meses não há um roubo e um furto de carro em São Caetano do Sul. Depois que foi implantado o programa Smart Sanca. Aqui o prefeito Tite deu o nome de Smart Sanca. Então, realmente, É uma são tendência. programas que vão ampliando. Aí São Roque já implantou, Suzano já implantou, São José do Rio Preto está implantando, outras cidades do Norte e Nordeste também estão, porque é uma realidade que deu certo, né? Não dá para você combater criminalidade apenas com homens e mulheres. Homens e mulheres, forças de segurança, são fundamentais, mas a inteligência passou a ser uma grande aliada para que a gente possa oferecer cidades e devolver proteção à população. Ou seja, é o governo, seja municipal ou estadual, fazendo a sua parte, mas infelizmente ainda, você citou aí um tema que eu concordo plenamente, que é a impunidade no Brasil. A gente vê exemplos, né, todos os dias na televisão que incentivam a pessoa a achar que o crime ainda compensa. Mas eu ainda acredito no Brasil, acredito que tem pessoas que têm esse intuito de consertar e resolver todo esse... Não vai ser de uma vez, num mandato, mas eu acredito que o Brasil ainda tem chance. Outro projeto não, mas outro trabalho que foi desenvolvido na Prefeitura de São Paulo, que foi muito comentado, tanto negativamente como positivamente, foi a Cracolândia, né? Eu sou do tempo que eu fui office boy nos anos 70, e eu passava muito naquela região ali da antiga rodoviária, Santa Efigênia, e há poucos 2 ou 3 anos atrás eu passei de carro, fiquei apavorado de ter que passar por ali. Aquele aplicativo de trânsito me mandou para lá e eu quase morri de medo. Hoje eu passei lá recentemente e vi que não está mais, saiu tudo de lá e não migrou para outro canto. O trabalho que foi feito, desenvolvido para o fim da Cracolândia também foi um sucesso, né, Orlando? Marcelo, acho que o assunto Cracolândia ele precisa ser muito bem explicado para poder ser compreendido. Quando eu assumi a secretaria em 1º de janeiro de 2025, continuava esse enorme desafio. Já havia sendo feito um trabalho, tanto pelo governo do estado, através do Tarcísio, e pela Prefeitura de São Paulo, pelo prefeito Ricardo Nunes, mas ainda existia uma cicatriz aberta ali na Rua dos Protestantes, onde se concentrava no período noturno perto de 800 usuários, e durante o dia passavam por ali por volta de 300 usuários. Eu estou dando número, porque com as câmeras do Smart Sampa a gente contava essa população. No passado foi muito pior. Quando você me fala da sua época, o entorno da estação Júlio Prestes chegou a ter mais de 4.000 usuários concentrados. Nossa, que horror. Foi quando, na gestão do prefeito, um dos piores prefeitos de São Paulo, Fernando Haddad, na minha opinião, é uma opinião pessoal, criou-se o Bolsa Crack. Criaram um programa de assistência para dar um cartão de benefício para os usuários, imaginando que eles fossem se alimentar, e eles pegavam aquele crédito e comprava, trocava por pedra de crack. E daí veio a história da criação do Bolsa Crack. O que nós conseguimos implementar? Né? Se você quer cessar as causas, quer cessar o efeito, cessa as causas. O que causava a Cracolândia? Tinha um ambiente para causar isso. Tráfico. A perniciosidade de permitir aquele ambiente hostil. O que você pode resumir por Cracolândia? Era um pedaço da cidade de São Paulo, uma rua na cidade de São Paulo, chamada Rua dos Protestantes, aonde, antes da minha chegada, podia vender produto roubado, comprar produto roubado, usava crack deliberadamente, vendia crack, era a zona franca do pó de tudo. E a gente não podia transitar por lá, quer dizer, o cidadão comum... Não, ali era um pedaço reservado, protegido, inclusive, pelas forças de segurança, para os usuários. Então, quer dizer, o poder público praticamente era obrigado a cuidar da Cracolândia, quer dizer, você protegia para ter aquele ambiente. E aí vieram as mudanças. Primeiro, eu consegui, junto com a Secretaria de Subprefeitura, publicar um decreto, o prefeito Ricardo Nunes publicou um decreto com a minha experiência de quando fui prefeito de São Bernardo, permitindo a lacração sumária de estabelecimento correlacionados com a Cracolândia. O que era esse estabelecimento? Os ferrolhos. Ferrolho era o estabelecimento que comprava pequenos objetos de metal. É óbvio que quem vendia era quem roubava para usar o crack. Os ferro velhos que ali tinham, da mesma forma. Quem ia vender coisas nesse ferro velho? Os usuários que roubavam, furtavam produtos para ir lá vender. É um mercado totalmente voltado para consumo. Era um ambiente do crime, né? Aí você tinha as pensões que abrigavam traficantes. Eu li sobre isso. Os pequenos hotéis. Os bares que tinham uma associação direto com o crime.
máquina de caça-níquel, jogo de azar. Nós fechamos mais de 90 estabelecimentos comerciais em um mês. Foi a primeira pancada que nós demos muito dura, para poder começar a diminuir aquele ambiente hostil que levava a alimentar o ciclo pernicioso da Cracolândia. Na Rua dos Gusmões pegou fogo um cortiço, que era um ponto de tráfico. Felizmente, nenhuma vítima, mas aquele ambiente foi desmobilizado, veio abaixo, acabou. E a última grande ação em parceria Prefeitura e Governo do Estado foi a favela do Moinho, que era o grande ponto de tráfico que abastecia a Cracolândia com uma quadrilha organizada, com o conhecido Léo do Moinho e parte da sua família, que eram os chefes do tráfico. Quando o governo do estado resolve criar um programa habitacional, demolir a favela do Moinho, dar habitações dignas para aquelas pessoas, as pessoas de foi bem. O corte de chave para a gente seccionar, interromper aquele fluxo permanente que alimentava. E aí, no dia 20 de maio, um sábado, eu vou lá. Eu ia todos os finais de semana, eu acompanhava de perto a Cracolândia e liguei para o prefeito Ricardo Nunes falando: prefeito, algo muito positivo está acontecendo. Tem 8 pessoas neste momento aqui na Rua dos Protestantes. Eu estava com meu filho, o Orlandinho, eu tinha inclusive levado ele no sábado para mostrar o ambiente triste que era deprimente. a Cracolândia. Era triste, muito deprimente. As pessoas viviam num mundo paralelo. Então, eu estou aqui resumindo qual foi a trajetória para a gente pôr fim à Cracolândia. Eu posso afirmar, a Cracolândia de São Paulo acabou. Orlando, mas eu passo perto do Parque Dom Pedro, eu vejo pessoas usando crack. É verdade? É verdade. Isso tem, mas isso... Você precisa separar o usuário de droga do traficante. com Cracolândia. Como eu disse a vocês, Cracolândia era a concentração em um ponto de São Paulo onde podia se fazer tudo. Usuário de droga tem no mundo inteiro. Você vai em Nova York, na Times Square, tem gente usando droga. Canadá lamentavelmente. Também. Nossa, Vancouver tá um horror. Vancouver, Europa, né? Eu fui a Portugal 2 anos atrás, fiquei horrorizado. No centro de Lisboa, as pessoas vêm te oferecer, eu ainda olhei pra minha mulher e falei: pô, será que eu tô com cara de nóia? Os caras vêm me oferecer droga, pô? Que loucura que é essa, né? Então, usuários de droga, lamentavelmente, o mundo vai continuar convivendo e eles precisam ser tratados como um problema de saúde pública. Agora, concentração de usuário versus tráfico versus coisa roubada, feira do rolo, isso acabou na cidade de São Paulo. Um enorme esforço entre os dois governos, mérito do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes. E mal comparando também, né, com outros estados, áreas em que o cidadão comum não pode adentrar. São Paulo não tinha isso, não tinha, era o único lugar que tinha era a Cracolândia, onde você não poder ter acesso. Eu acho um absurdo o domínio de regiões em que você pode. Aquele lugar ambiente hostil e para mim foi uma enorme satisfação poder fazer parte deste momento. Aliás, se você quiser conhecer esse documentário completo, está disponível no YouTube através do Brasil Paralelo. Eu, inclusive, fiz parte desse documentário, O Fim da Cracolândia. Eu recomendo assistir, porque realmente você que é espectador de 1h30, muito didático sobre como chegamos ao fim da Cracolândia. Você que é espectador do Blindagem em Foco, hoje eu gostaria de passar o dia aqui conversando com o Orlando, mas a gente não tem esse tempo todo. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, nesse assunto, dá uma olhadinha lá no Brasil Paralelo, no YouTube, que você vai entender um pouquinho mais do trabalho que foi desenvolvido. Orlando, curiosidade minha agora, você, né, uma carreira aí desde vereador, deputado, prefeito, secretário, como é que você consegue, aí é um assunto mais pessoal, administrar tudo isso e também uma família, porque a sua esposa também é deputada, né? Então, eu acho que é uma curiosidade de, assim, pô, como é que você consegue administrar tudo isso e também 2 filhos, né? Como é que isso funciona no dia a dia, esse teu lado político e o lado pai de família? Marcelo, a vida precisa ser organizada. Tem um velho ditado, quando você encontrar alguém e fala, eu não tenho tempo para nada, fala, esse cara tem uma vida bagunçada. Né? Quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais tempo a gente arruma, organizar. Né? É óbvio, você tem que trabalhar muito. Eu acordo rigorosamente às 6 horas da manhã todos os dias. Passo a trabalhar a partir das 7 horas da manhã. Normalmente trabalho até 10 horas da noite, 10h30, trabalhado. E com uma agenda bem organizada. Né? Então, muita disciplina na vida pessoal, profissional, empresarial e pública,
onde eu dedico a maior parte do meu tempo hoje é para a vida pública. Agenda familiar precisa existir, então eu não abro mão de estar no aniversário de um irmão, de um cunhado, da sogra. Os filhos sofrem um pouco, porque eu não sou um pai e a Carla não é uma mãe, que muitas vezes tem o tempo de uma mãe e um pai que tem uma vida. Mas não é quantidade, é qualidade, né? Mas a gente procura ser intenso nos momentos em que estamos juntos, né? Então, nos momentos que estamos juntos, eu procuro ser e dar o melhor de mim para eles. O meu filho hoje corre a Copa HB20, eu tenho acompanhado, muito legal. abro mão de acompanhar a corrida principal que acontece aos domingos. Ele corre no sábado também, sábado eu não consigo ir, mas na corrida do domingo eu não abro mão de estar lá, acompanhando ele, dando todo o apoio que um filho espera de um pai. Muito legal. Sou parceiro, o mesmo eu procuro fazer com a minha filha. Eu gosto de cozinhar, eles adoram que eu cozinhe para eles, então, às vezes num domingo à noite, quando está todo mundo já pensando na segunda-feira, eu estou iniciando o meu final de semana para preparar uma janta para eles. Quando chego em casa, tem uma vida bem organizada, você consegue fazer aí todas as atividades e tentar ser um bom pai, e da mesma forma a Carla ser uma boa mãe. Legal. Eu comentei sobre a sua experiência como vereador, deputado e também 2 mandatos como prefeito, e você finalizou, pelo menos até então, como secretário de Segurança lá da Prefeitura de São Paulo. Como pré-candidato, a sua plataforma, eu acredito que a segurança pública vai lhe acompanhar também no Congresso Nacional. Você não tem uma carreira voltada para a segurança pública como outros que foram delegados ou militares, né, que entraram na política. Você sempre teve do lado administrativo, né, e nessa última passagem na Secretaria de Segurança acabou se encantando com esse tema, é isso? É uma necessidade. Eu, como agente público que sou, eu sempre mantive sintonia daquilo que as pessoas esperam para que a sua vida possa estar melhor. E hoje o assunto principal é esse. Segurança, se você sair daqui, for ali na rua e perguntar o que o cidadão mais espera do poder público, é ter uma vida mais segura e mais tranquilidade para sua família. Eu quero levar, se for eleito, né, hoje como pré-candidato a deputado federal, a experiência de alguém que pôs ordem em São Bernardo do Campo quando foi prefeito. Então eu sei o que é necessário para fazer o bom desenvolvimento urbano de uma cidade grande. Na ponta da linha, né? Na ponta da linha, eu sei o que precisa melhorar para pôr ordem, para organizar, para fazer a cidade realmente se desenvolver, fluir e atender bem os seus moradores e aqueles que visitam. São Bernardo do Campo é uma cidade com uma capacidade industrial muito grande, tem um aspecto de desenvolvimento econômico muito forte. Pelo menos foi assim que eu deixei a cidade funcionando. E naturalmente, né, com essa experiência adquirida de prefeito, deputado e também como secretário de segurança de uma das maiores cidades do mundo, nós estamos falando da 5ª maior cidade do mundo. Eu não estou falando de uma cidade capital pequena, estou falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes. A capital de São Paulo é maior que Portugal. E naturalmente isso me trouxe uma bagagem, uma experiência daquilo que se faz necessário e da onde o Congresso Nacional, ou com leis ou com iniciativa, pode ajudar. Então, sem dúvida nenhuma, essa experiência de prefeito que fui e deixei a cidade com uma aprovação, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, com 80% de aprovação, 80%, imagine que de cada 10 moradores, 8 falou, aprovei a gestão do Orlando. 8 moradores aprovou. Parabéns. E também, na cidade de São Paulo, a gente pôde trazer uma dinâmica junto com o prefeito Ricardo Nunes para implementar práticas que efetivamente pudessem reduzir a criminalidade e melhorar a segurança da população. Então, sem dúvida nenhuma, serão pautas que eu irei tratar no Congresso Nacional, se assim ele eleito for. E comentou aqui logo no começo da entrevista, né, sobre a maioridade penal, que é um anseio de todo mundo, é fundamental. E não é pautado esse negócio. Pô, sinceramente, a gente fica, às vezes até assim, descrente de tudo, porque fala, não é possível, está tão evidente, a situação é tão dramática, né, se que se pode chamar assim, e a gente sabe que depende do Congresso. É isso. Então é uma das pautas que você pretende levar, eu acho que todo mundo... Não tenha dúvida, vai ser uma prioridade no meu mandato. Perfeitamente. E um assunto, falando sobre violência de novo, né, você falou do quebra-vidro e tal, e tem também um assunto que é até quase pessoal. Eu tenho muitos amigos aqui no ABC, e muitos deles têm como prática final de semana passear de moto e tal, e estão deixando de fazer isso pelo receio de ter a sua moto roubada, como tem acontecido
em grande número. E me surpreendeu também que eu tive no interior, um dia desse, numa cidade do interior, e eu passei numa loja, assim, parecia uma loja cheia de motos, e eu pensei que era uma loja, eu parei para ver, era uma garagem de motociclistas de São Paulo que vão de carro até lá, deixam o carro pegar moto para poder fazer o seu passeio. É uma coisa chocante, né? Que eu falei, pô, a que ponto chegamos, né? E eu sei que o governo, pelo menos através do governador Tarcísio, também está de olho nisso, né? São Paulo também tem feito um trabalho. Eu tive o prazer de entrevistar aqui o comandante do 2º Batalhão, da ROCAM, falando sobre esse tema também, e eu sei que não é fácil, mas é um anseio da população, principalmente aqui do ABC, que, né, hoje está deixando de ter esse prazer de ter a sua motocicleta porque corre o risco de ser roubado. É um terror, né? Marcelo, tá claro que só há a prática do roubo porque tem a prática da receptação. É. O que precisa ser feito é coibir que essas motos sejam desmanchadas, revendidas, esse mercado paralelo criminoso que infelizmente existe. É uma constatação verídica, aumentou muito o número de roubos de motos, natural que o crescimento foi exponencial. Só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem 1,3 milhões de motos. E a moto, além disso, passou a ser uma enorme ferramenta para o criminoso. Porque com o trânsito, quando ele vai praticar um roubo ou um furto, é da moto que ele se utiliza para poder praticar o crime e fugir. Nós focamos muito essa nossa atividade, tamanha verdade que foi ao longo do período que eu fui secretário, que nós aprovamos, o prefeito Ricardo Nunes mandou uma lei que eu subscrevi, bonificando, presenteando, premiando o GCM que pegasse moto roubada ou furtada. Foram mais de 1.500 recuperadas. Isso então, continua? Continua vigente, para que a gente possa tirar de circulação todos aqueles que se envolverem em alguma prática criminosa com motocicleta. Então, realmente, é um problema, está sendo enfrentado, pelo menos foi feito durante nossa gestão e continua sendo feito na cidade de São Paulo, mas acho que é um grande desafio para todas as demais cidades aumentarem a fiscalização, ser mais criterioso, porque a moto ela é relativamente mais barata do que um veículo natural, não oferece o mesmo conforto, mas ela passou a ser uma grande ferramenta para o criminoso, e aí você tem um aumento da escalada de roubos de motos furtadas. Fernando, já finalizando aqui o nosso programa, GCM. Eu me lembro quando surgiu aqui no Brasil esse assunto de GCM, ele foi muito criticado, porque havia aquela desconfiança de que qual era a autoridade de uma GCM, não e tal. Hoje é uma realidade positiva, né? Eu tive a oportunidade de participar, e você também esteve presente lá há pouco tempo, lá em Louveira, num evento reunindo aí as GCMs de várias cidades do Brasil inteiro, e a gente percebe que ela tem feito um trabalho muito positivo, né? Ele está muito mais próximo do cidadão, eu penso dessa forma, né? É a forma que tem de você ter uma segurança que você possa ter essa facilidade ou acesso mais fácil. Hoje é uma realidade positiva no Brasil inteiro, né, a GCM? A GCM está integrada às forças de segurança. Né? Eu não consigo ver grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, sem os 7.500 homens e mulheres que compõem a nossa Guarda Civil Metropolitana. Eles fazem parte da vida das pessoas e oferecem segurança, combatem criminalidade, tanto que hoje eles são reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal com o poder de fazer a ronda ostensiva, o patrulhamento, a abordagem, o que não era permitido. Tem mais poder hoje, né? A GCM de São Paulo hoje é equipada tanto quanto a Polícia Militar. Veículos à altura, armamento bélico de calibres forte. GCM de São Paulo tem fuzil, tem metralhadora, tem arma longa, tem tudo, tem uma estrutura e combate a criminalidade com a mesma envergadura e a mesma capacidade que as polícias militares. Eu falo de São Paulo, mas tenho certeza que essa é uma realidade de todo o Brasil. Então, eu não consigo mais ver grandes cidades sem as guardas civis metropolitanas, que irão se tornar a polícia municipal. Perfeito. Meus amigos, nós temos aqui o nosso tempo muito curto, infelizmente, e eu queria que vocês acessassem as mídias sociais, mandassem o seu comentário, o seu elogio ou crítica, e também mensagens aqui para o candidato, hoje pré-candidato a deputado, mas um histórico bastante grande na política. O Orlando vai estar lá nos defendendo. E Orlando, o programa Blindagem Fox está à sua disposição, sempre que você precisar mandar algum recado aqui, conte com a gente, porque é muito importante ter essa conversa com esse público que às vezes ele acaba acompanhando a grande mídia e não enxerga as minúcias, né, da pessoa e também do trabalho que ela desenvolve.
A grande mídia, geralmente, ela tem um viés, né, muito claro e, de repente, não tem essa oportunidade de poder falar com esse público que está mais atento e preocupado hoje na sua escolha, que eu acho que é essencial que você estude e conheça o seu candidato para as próximas eleições agora. Não deixe de participar dessas eleições, não deixe de assistir o programa Blindagem em Foco e, de novo, estamos aqui à sua disposição para esclarecimentos sobre qualquer tema da área de segurança e, evidentemente, Blindagem em Foco. Espero você no próximo programa. É isso aí, muito obrigado.